volta, podcast Glocal. Vamos falar do presidente mais popular desse país. Merece reeleição ou não merece? Vamos falar sobre esse cara que não pode sair na rua. Que os caras falam pra presidente. Você sabe quem é, né? Você que tá aí, fala alto. Getúlio Vargas. O cara mais popular, o presidente. Os caras quiseram de volta. Só a morte, só o suicídio pode acabar com essa história. Mas antes de a gente apresentar... Fica a sugestão aí. Pior. Eu já estava em Getúlio. Quero deixar bem claro. Antes de eu apresentar o nosso historiador máximo, vou começar com Paulo Nazaré. Tudo bem, Paulo? Tudo bem, tudo legal. Tô super empolgado hoje porque é aula de história, mas uma aula daquele jeito que só o Edu sabe dar. E essa troca aqui vai ser riquíssima. Pra você, o eu nunca fui bom, cara, de história. Então pra mim é muito importante. Sou péssimo. Outro dia falou que ele era bom em todas as áreas. Não, em quase todas. Em quase todas. Disso, história, o cara não. é tão inteligente, né? Que podia... Pois é. O Getúlio, o que vem na tua cabeça quando eu falo Getúlio? Me vem a coisa lá do suicídio, né? Que é uma questão super polêmica, né? Da galera que bate pé da galera que bate pé que não foi, que é tudo uma teoria da conspiração e tudo mais. Me vem isso, sei lá. Gus, tudo bem, Gus? E aí, Marcão? Beleza? Getúlio, o que vem na tua cabeça? O gato de um amigo do meu pai, chamava Getúlio. Getúlio, cara. É um nome de velho já, né? Pois é. Uma criança que nasce com o nome Getúlio, desculpa. Já nasceu com 60 anos. Com 60 anos ali, claramente. E claramente é uma alusão à pessoa, né? Tem um tio da minha mãe que também era pra ser Getúlio o nome dele. Mário Getúlio, fica aí um abraço. Getúlio, como é que seria o apelidinho de uma criança Getúlio? Jetinho. GG. Getúlio. Ditadorzinho, como é que seria? Tulinho. Vamos descobrir. E aí, Edu Molina, tudo bem? Fala, Marcos. Fala, pessoal. Tudo bem? Edu, pra começar, você prefere falar de Stan Lee ou Getúlio? Aí ficou fácil, hein? É mais legal falar de Stan Lee, né, cara? Mais legal é relacionar os dois que o Edu é capaz de fazer, por incrível que pareça. O mais legal é pegar essas doideiras. Às vezes vai ser Stan Lee, Getúlio e Jesus. Você já fez paralelos com Getúlio nas suas aulas? Porque você é conhecido como o cara que faz paralelos mundialmente conhecido. Com cultura pop e história. O Getúlio já pegou alguma coisa aí que você já fez ou ainda não? Não, o Getúlio já dá pra trabalhar principalmente a partir da ideia do golpe de Estado em 37. Eu já vou polemizar logo de cara, porque foi golpe em 37. Você Tem pode alguém falar que acha que 37, não foi em eu não tô nem 37? aí, mas 2014 aí a gente vai ficar... Não fala não, tá? Só pra não dar polêmica. Eu ia falar também, né? Depois da sua introdução, eu ia falar também, mas agora, tudo bem. Faz um... Vamos dividir a vida do Getúlio em algumas fases e aí a gente conversar aqui, pode ser? Pode. A gente não preparou nada? Primeira pergunta é essa, por que Getúlio? Por que Getúlio? Getúlio é importante mesmo pra nossa história, pra gente bater um papo no podcast? Cara, o Getúlio, ele é considerado por muitas pessoas como o maior presidente da história do Brasil, né? Ou pelo menos um dos, né? E ele vai inaugurar um movimento que perdura no Brasil até hoje, que é o populismo. Então, o Getúlio é o cara que inaugura essa fase populista no Brasil, né? Mesmo antes ali de... A gente entende o populismo no Brasil a partir de 46, né? No pós-Segunda Guerra Mundial. Mas o Getúlio já fazia isso antes, mesmo de 46. Ele governa o Brasil de 30 a 45, aí depois ele volta em 51 e fica até 54, quando acontece entre aspas ali, né? O suicídio, né? Que também é muito controverso. E você já colocou aí de um jeito que você questionou nessa sua colocação aí. Questionou do tipo, não é nada, não foi nada disso. Já tô vendo que ele já mais pra frente eu quero saber. Vai. Então, só a gente colocar aqui o nosso podcast. Então, por um lado é importante, porque a gente tá à véspera de uma eleição polarizada. Sim. De dois populistas. Pelo menos nos polos ali. Sim. São pessoas muito populistas, que têm os seus defeitos de populismo, que tem a sua oratória, que tem os seus adoradores. Um apelo popular muito forte, né? Os dois, né? E como tá inflamado isso, não daria pra... Até daria, mas não é o nosso propósito falar dessa eleição. Sim. É muito mais fácil pegar de um populista que já foi e tentar refletir
para o momento que nós estamos vivendo. Fica mais fácil, né? Definir isso aí, então. O que é uma coisa... o Paulo falou, né? São pessoas que são populares, né? E o que é o populismo, então? Vamos falar sobre isso. O populismo basicamente é isso, cara. É um líder, um governante, um apelo carismático. Que tem esse carisma, né, que ele consegue trazer a população para o seu lado. Né? Você pega o Getúlio, por exemplo. O Getúlio, quando ele assume o governo provisório ali em 30, depois da Revolução, cara, o Getúlio ele é brilhante, porque ele consegue agradar a população pobre do país, ele consegue agradar os cafeicultores de São Paulo, ele consegue agradar... Você tá falando do Getúlio? O Getúlio. Ah, tá. Ele consegue, exatamente. Ele consegue agradar... várias ressalvas. Ele Os consegue bancos agradar... ganharam dinheiro? Só quero saber se os bancos ganharam dinheiro com ele. Então, não ele ganharam. agrada a elite, o empresariado e o industrial. O Getúlio consegue agradar todo mundo, cara. Caramba, esse Getúlio é ele consegue... É uma inteligência, né, cara? Impressionante. Rapaz, olha... Não, sem brincadeiras tão claras. Vamos falar um pouco antes da gente entrar em Getúlio. Como é que tá o Brasil nesse momento antes de Getúlio, do golpe que você fala? Então, o Brasil vem daquela... da proclamação da República. Em 89. Né? Em 89, que também foi um golpe. A história do Brasil é um golpe atrás do outro, mas tudo bem. Pura né? capoeira, meu. Eu tô falando isso em homenagem ao Gus, né? Inclusive aqui, né? Nosso mestre. Os episódios anteriores. Que a gente nem sabe se é anteriores. Então Ou posteriores. Claro. Exatamente. Assistam os próximos, então. Fica ligado, não perca nenhum podcast da Glocal, né? A dica é essa, né? Boa. Então o Brasil vem, né, da chamada República Velha, né? O que o pessoal conhece como a República do Café com Leite. Né, que é aquela república que você alternava os presidentes entre São Paulo e Minas. Né, você teve alguns presidentes de fora desse eixo, mas sempre era, né, São Paulo e Minas, né, por causa da questão dos grandes latifundiários que tinham aqui no Brasil. Né? E a treta toda da Revolução de 30 é porque você tinha um governo paulista, aí no final desse governo paulista, eles indicavam um mineiro para ser o próximo presidente. E rolou que o paulista não indicou o mineiro, ele indicou outro paulista. E aí gerou um mal-estar enorme, né, entre todo mundo, e houve um racha entre São Paulo e Minas. E aí Minas vai se apoiar, né, com estados como a Paraíba, o Rio Grande do Sul, e eles vão tentar impedir, né, que o Júlio de Castilho, se não me engano, assumisse a presidência em 30. E aí começa essa revolução. Antes dele virar a estação de... Antes dele virar uma estação, né? Aliás, a maioria desses caras aí, tudo... Virou estação de metrô. Virou estação de metrô, avenida. É tudo isso aí, né? O JK é caro pra caramba, né? Aliás, eu sempre ficava perguntando se condiz com o nome, né? Tudo, mas beleza. Mas a gente vai, né? Tudo sinônimo de glamour, JK. O JK é o cara, assim, né? Da construção. Né? O JK é associado à Bossa Nova, né? Aquele cara, ele é chamado do presidente Bossa Nova do Brasil. Né? Aquele cara que... Ainda já estamos no ano 50. Aqui é só um já exemplo, tá depois, só pra falar né? Mas ele já é um cara mais... Só pra falar de nome de rua, de shopping. Mas ele é um cara que vai construir Brasília, vai ter um desenvolvimento muito grande do Brasil no governo dele. Também tinha um apelo populista. Também tinha um apelo populista, né? E o Juscelino é esse cara que vai trazer muita coisa boa pro Brasil no governo dele, né? Às custas de uma dívida externa absurda, mas ele consegue fazer isso, mas né? ele vai ficar para um outro podcast. Vamos voltar aqui. Fala um pouco mais do suposto golpe. Então, na verdade, sim, em 30, né, teve essa revolução. E aí Isso tudo depois da Primeira Guerra ali. Depois da Primeira Guerra. A Primeira Guerra O Brasil acabou. quase não se... A Primeira Guerra praticamente não. O Brasil teve pouca participação. Mas interferiu aqui? Não, a Primeira Guerra Mundial diretamente a não. gente era uma roça mesmo, né? Porque você não tá nem interferindo numa guerra mundial. A Primeira Guerra não. O que vai interferir muito no Brasil e que vai dar um privilégio muito grande pro Vargas vai ser a crise de 29 nos Estados Unidos. Né, quando quebra a bolsa em 29 nos Estados Unidos. A 19 não chegou? Era 19 também, não era? Ou é 29? Sempre foi. 19. 29, É 29. 29. Não tinha 19? Eu tinha 19. 18 termina a Primeira Guerra Mundial. Ok. Em 19, na Europa, começam os movimentos fascistas lá. E aqui o Brasil vai sentir, né, mesmo vai ser a crise de 29. Vai sentir... Positivamente, às vezes, em alguns casos. No caso do Brasil, você tem dois momentos da crise, né? Você tem o primeiro que quebra o país, na verdade quebra o mundo. A economia é dependente dos Estados Unidos, então ele dá uma quebrada geral. E o Vargas vai ter uma articulação política muito interessante, né? Porque ao invés dele
seguir mais ou menos a onda do que todo mundo estava fazendo, de tentar recuperar uma coisa ou outra, ele já vai começar com a medida nacionalista, populista. Ele começa a desenvolver um nacionalismo aqui no Brasil. Sim. Então, o que ele faz? Vai privilegiar o desenvolvimento industrial do Brasil. Então ele vai Era chegar... uma estratégia fascista e nazista até então. Que também era, né? Ou depois veio a ser... Mas em si, na estratégia não tem nada demais. Não, em si não, mas, Não, em si é. mas era associado... Exatamente, né? Mas em porque si se não. você quer ser nacionalista, você precisa Não, ter um país forte. lógico. Exatamente. É meio que assim, todo mundo precisa... Não é porque não vai dar pra era- não importar, faço- né? A gente é um país maravilhoso, claro. mas vamos importar da China? Não dá. Não, e a ideia dele era justamente essa. Ele pegava, por exemplo, o Marcos, ele é um cara que tem uma indústria e hoje ele tem 20 funcionários trabalhando porque ele não pode pagar mais do que isso. O Getúlio vai chegar para ele e falar o seguinte, o governo vai chegar lá e falar o seguinte... Quantas pessoas podem trabalhar na tua indústria? Quantos cabe? Eu posso empregar 200 caras. Eu falei, então beleza. Então eu vou te dar a grana, eu vou financiar, você vai contratar os caras para cá e você vai fabricar tal produto. E aí ele começa a suprir a carência dos produtos aqui no Brasil. Pô, até isso tem uma semelhança um pouco com o Lula, né? Porque a JBS é quase uma potencialização de algumas específicas, Sim. né? Então você tem isso. E aí com isso ele começa a gerar emprego no Brasil. Vai liberando crédito para todo mundo, né? Então, teoricamente, numa crise, né, você tenta dar uma segurada nisso. Então, ele faz o contrário, ele vai liberar o crédito para tentar desenvolver essa indústria. Mas eu ainda não entendi o golpe. A gente já tá no que ele fez, certo? Mas o golpe foi... O golpe foi para impedir que o Júlio de Castilhos assumisse a presidência do Quem apoiou esse Brasil. golpe? Porque golpe precisa ter apoio. Então, ele tem um apoio, né? Os paulistas? Os paulistas não, né? O paulista tá apoiando ali o Júlio de Castilhos, tentando fazer com que ele assuma a presidência. Ele foi... O Getúlio é o quê? Ele é de que O Getúlio é do Rio Grande do Sul. Ah. Tá, o Getúlio Então é do pra Rio Grande sair do desse Sul. meio que tava aqui, do café. E o Rio Grande do Sul, ele tem uma participação militar muito importante no Brasil, né? Então, a ala militar do Rio Grande do Sul ela é muito forte. O Getúlio tem o pé no militarismo, o Getúlio ele foi militar, né? E aí a galera olha e percebe que, assim... o Getúlio é um nome forte, né? Ele já tinha tido uma participação política muito grande no Rio Grande do Sul, era um nome de destaque na política gaúcha, e aí você percebe o seguinte, o chefe militar do Estado brasileiro ele é gaúcho, você tem um político como o Getúlio, que é um cara de renome, é um cara que impõe respeito, e você tem essa possibilidade de trazer isso para o governo federal. Então ele vai receber o apoio de Minas, da Paraíba, de alguns outros estados, e aí ele consegue, a partir dessa imposição, impedir com que o Júlio de Castilhos se torne presidente do Brasil, e aí vai iniciar um processo que é o chamado governo provisório no Brasil. Então eu não tenho um presidente oficial eleito. Deveria ser provisório. Exatamente. Aí eu tenho o quê? Um governo provisório de 2 anos. Então, o Brasil, para evitar um conflito armado, uma guerra civil, você faz o quê? Vamos então fazer o seguinte: o presidente eleito não assume, nós vamos estabelecer um governo provisório até poder montar as próximas eleições. E aí a gente vê quem assume Lembrando depois. que como é que era Nunca essa teve eleição? essas- Como é que esses era essa próximos- eleição? Não, teve a eleição E e o aí ele Getúlio já ganha. ganhou. Ah, E o Getúlio ok. ganha. O Getúlio, a gente divide o Getúlio, você tem pelo menos 3 Getúlios diferentes na história. Você tem o Getúlio do governo provisório, você tem o Getúlio presidente eleito e você tem o Getúlio ditador. Agora, uma coisa antes de você falar dos 3 Getúlios. O Estado, a União, ela era o que é hoje ou não? Em que sentido? De governança, de Divisão dos ter poderes. divisão do que é o dinheiro, reter o dinheiro máximo ali. Era isso mesmo? Basicamente, isso muda pouco de lá Muda pra cá. pouco. É basicamente a mesma coisa. Ok. E quem é esse Getúlio do governo provisório? Então, esse Getúlio do governo provisório é o cara que vai conseguir trazer todo mundo pra ele. Ele é o cara que vai conseguir fazer a gente brinca, ele vai começar a costurar e ele traz o povo quando ele começa a gerar emprego. Ele tem o apoio dos industriais quando ele começa a gerar lucro para a indústria. Ele tem um apoio. Ele está injetando naquela Porque ele está indústria que injetando vai gerar dinheiro um ali. emprego, E como é que se dá o nome dele para ser o cara do governo provisório? Como é Então, que... justamente pela força política que ele tem no Rio Grande do Sul. Ah, tá. E Com pela apoio. influência militar Com que o Rio Grande do apoio, Sul tem. Tá? Então é aí que chega no nome dele, né? Então ele entra nessa deixa aí, né? Ele tinha entra 2 nessa anos oportunidade. pra garantir a eleição. Exatamente, né? E aí ele vai garantir, né? Você pega, por exemplo, o Brasil. O Brasil
era, naquela época, o maior... Mais um paralelo, né? Um presidente que tá presidido, mas tá eterna campanha, né? Exatamente, tá ali, né? E aí, essa costura que ele faz, que é brilhante, porque o Brasil, de 29 a 32, 33, é a época que o Brasil tem as maiores safras da história do café. Então, assim, o Brasil bate recorde de safra de café um ano atrás do outro, de 28, 29 até 32, 33. E o preço vai lá embaixo também, né? Qual que é o problema? Os Estados Unidos é o maior comprador do café do Brasil. Os Estados Unidos quebrou, tá em crise. Quebrou. Então, ninguém compra o café. Então, o Brasil tem as maiores produções de safra de café da história, só que ninguém compra o café. Consegue escoar e está baratíssimo. O que o Getúlio faz? Muito oferta. O Getúlio vai pegar a grana do governo, ele vai chegar nos cafeicultores e falar: eu compro o seu café. Pra fazer o quê? Fazer o quê? Jogar fora? Pra queimar. Porque, assim, ele não é tem genial. o que fazer. Então ele faz o quê? Eu vou te fazer o seguinte: eu compro o seu café, a o primeiro condição é... subsídio, claro, ali de... A condição é, É. você não vai plantar mais. Você vai manter aquilo que você tem hoje. Então você não pode aumentar. Você não pode aumentar os hectares de terra, você não dinheiro pode. que eu tô Você te tem que dando, manter o que tem hoje, porque a pode. gente não Senão- pode gerar senão- mais. E aí ele consegue trazer os cafeicultores pro lado dele. Que eles iam quebrar. Então ele trouxe o povo, ele já tinha o apoio militar, ele traz os Em alguns industriais. estados já estava resolvido. Já O povo tava é quem? resolvido. O povo, como é que ele conquistou o povo? Então, por exemplo, ele vai Geração criar. de empregos, né, no caso. Ele vai gerar empregos e ele vai fazer uma coisa que nem os Estados Unidos tinha ainda, que é criar o Ministério do Trabalho. Mas tá aí, eu quero parar aí um pouco. Pra gente falar um pouco de hoje aqui. Como é interessante a história, né, cara? Você, assim, ser populista nessa época me parece uma boa coisa. Eu vou falar umas bobeiras aqui, depois vocês vão corrigindo. Por exemplo, pô, o cara tá gerando emprego. Salvou as indústrias que vai dar emprego. Pô, Agradou isso todo é um populista mundo? que eu quero. Agora, o populista de hoje, o cara não faz nada disso, cara. Ele só usa as redes sociais e a TV. A imagem fala umas groselhas, fake news pra caramba. E tô falando dos dois, candidatos dos outros também. E, Pra cara, favorecer um grupo específico, né? Acho que tem muito isso. que são os donos das mídias. Assim, e cara, aí é um populismo burro demais, mano. Que não sustenta, é muito mais ideológico, ele é muito mais do ódio do que da construção. Ele é um populismo de 4 em 4 anos. O Getúlio, cara, ele vai fazer medidas que vão durar o governo dele inteiro. Ô, saudade do Getúlio. Aqui o cara só vai fazer o quê? Aqui o cara vai fazer o quê? Ele vai lembrar do povo na época da eleição. Passou a eleição, acabou. Aí ele faz todas as besteiras Agora, você dele falou lá que é durante o golpe. prazo do Você governo. falou que é golpe, mas foi bom pro Brasil depois? Então, se você for pensar no que vem depois da década de 30, o crescimento que o Brasil tem, tudo, foi bom. Bom, Na verdade, aí não foi Tem um, prós e contras, né? Com não foi um certeza sempre. golpe em 30, foi uma revolução. A gente não fala que foi um golpe. Falou golpe. Hã? Você falou Não, golpe. não, aqui, ó. Mas falei ele nada. falou assim, ó. Ele meteu umas Na aspas. República, Eu falei na República. Ah, tá. Ali você tem uma revolução, que você impede um cara de assumir, tem um governo provisório. O Getúlio vai criar o Ministério do Trabalho, ele vai criar as leis trabalhistas, ele vai trazer todos os benefícios para o trabalhador. Aliás, eles dizem que as leis trabalhistas foi um avanço na época, mas hoje está mais emperrada. Ou isso já é Hoje é um pros caras retrocesso. querendo- Hoje houve um retrocesso enorme. Ah, tá. Então, se você Você for... também tá nessa. Se Eu você fico for com medo de dar umas comparar... opiniões e ser meio... Não, se você for comparar, né, o que o trabalhador perdeu nesses últimos anos, é um retrocesso muito grande daquilo que ele tinha. Então, vamos ver, assim, é mais ou menos assim. Você tinha 0 questão trabalhista. Aí você começa a colocar algumas questões lá trabalhistas, alguns tipos de direitos que começam lá. Alguns existem até hoje, né? Só que aí depois você começa a ter uma reforma meio de mercado, que é assim, ó, não dá para sustentar uma empresa, ter que arcar com esse ônus, enfim. Aí começa a ter uma modernização. Exatamente. Disso. E aí onde há algum retrocesso, vamos Mas dizer assim. precisa ter Mas em termos modernização, de né? legislação, então, de novo, em termos de legislação, existia essa pressão, né, de um grupo, do outro, né, algumas coisas... A questão é a seguinte, parece que tudo precisa se atualizar e modernizar. Tudo, tudo. A questão é que os caras vão empurrar uns jabutis nessas modernizações, né? Vai dependendo do grupo que tá lá no poder... Sim. Vai, Quem vai beneficiar mais? né? Então aí vai. Mas a questão é essa. A questão, quando eu falo lá era bom, mas não dá pra pegar a mesma coisa. Você tem que Não pensar dá. em várias Você tem coisas. que- Mas essa coisa é forte, das legislações, né? Por exemplo, você tá numa época em que você não tinha praticamente quase como processar um
um empregador, né? Não Lá tinha. no começo, quando isso surge. Depois, hoje você tem a legislação, Não, e é que interessante. já tem isso, mais as obrigações fiscais, mais as obrigações... Enfim, hoje a gente tem uma trava, um Não, negócio... mas olha só como é complexo. Ó. Ele vai botar regras trabalhistas que geralmente o patrão fica bravo, Sim. mas ele consegue trazer os caras, os donos, para Por outras coisas, subsidiando. subsidiando, exato. E aí ele consegue fazer uma coisa, porque isso é governar. É você fazer de um lado, mas também saber. Ao mesmo tempo, você cria um modelo de nação em que, tipo, o que eu vou ganhar nessa história? É, Né? Também. Nunca tem uma coisa de, cara, a gente vai todo mundo passar por um período de maior austeridade, né? E é como. Em prol do bem comum, né? Isso, por exemplo, não existe, né? Não tem muito essa construção. Mas né, isso gente? é meio. Não sei, Gustavo, você não seria o ser humano? Ou Sim. tem outros lugares que você acha que o pessoal não, em prol disso a gente vai. Não, tem Porque eu vejo algumas- só as não, algumas revoluções, maneiras de as guerras civis. alguns- Estados Unidos teve guerra civil, porque ninguém fica pensando no outro, não. Sim, mas existem algumas coisas da forma como algumas... O Edu pode falar melhor, né? Em alguns países, algumas maneiras de você conceber... Como você reage, por exemplo, num pós-guerra, onde está tudo devastado. Aí sim. Aí Até você porque tem tá que se todo unir. mundo no. Não, tudo bem, mas eu digo assim, o Brasil, de certa forma, ele não enfrenta isso diretamente. Então também é uma das coisas, e além das questões de colonização, o que eu tô falando é meio, às vezes, senso comum, mas essa coisa assim, você sempre tá assim, mano, o que eu vou ganhar nessa história? Que eu vou... Onde que eu vou lucrar? E você não tá pensando, cara, isso aqui vai ser melhor pro país, isso aqui vai ser melhor coletivamente, isso aqui a gente vai apertar tanto tempo, né? E também isso foi usado muitos anos, né? Aquela história de tipo, nós vamos engordar aumentar o bolo pra depois você pegar a sua fatia. É, o problema é que isso também nunca- foi usado. e A fatia não- nunca a fatia nunca chega. Sim, sim. Né? A fatia nunca chega, né? Então, uma das Como coisas... diria da Atena, só em nós. Só em nós. Uma das coisas que é, Só que, no que é legal nosso. que ele faz, por exemplo, nesse contexto todo, a ideia da CLT. Sim, Então, a partir daquele momento, o cara vai ter a carteira de trabalho, vai se estabelecer um valor de um salário mínimo, ele vai ter o desconto em folha, né? Então, quando você é mandado embora, você tem lá o FGTS que você pode resgatar. Então, é um benefício coisas para o trabalhador, importantes, né, é cara? importante Não para o existia nada trabalhador. disso, né? Não existia nada 13º foi disso. quando? 13º, férias, direito a férias, porque você não tem férias. Misericórdia. Você não trabalhava, você trabalhava o tempo inteiro, você não tinha férias, Cadê a fé não cristã tinha um aqui? descanso Cadê a fé semanal. cristã pra gente dar uma descansada? É, Tá errado isso aí, hein? tá vendo? Aí você discute com os pastores aí, ó. Você vê, mas isso daí, se voltar, é uma diferença de um país que foi explorado ou conquistado e um país que é colonizado, né? Ou um país que migraram as pessoas para morar, né? Do que foi, não sei. Na real, cara, pra mim essa questão, a partir do momento que você é colônia, não tem essa de exploração e povoamento. Todas elas são exploradas. Sim, existe uma discussão sobre isso que tenta eliminar esse argumento. Exatamente. Aí, né? Você pegar os Estados Unidos. Os Estados Unidos foi mais de povoamento do que de exploração. Então, se foi mais povoamento de exploração, por que teve uma guerra de independência? Os caras eram explorados. A Inglaterra enfiava imposto lá até onde não tinha, para Mas os caras pagarem. professor, tem exploração e exploração. Também. Sim. O Brasil foi muito mais Isso que eu ia falar. explorado Você do que... pega o Brasil, você pega um outro país que ainda foi mais que o Brasil. Cara, Sim, a América do Sul como um todo, né? E aí é legal, assim, tem um livro do Eduardo Galeano que chama As Veias Abertas da América Latina. Se você olha para esse livro, você vai entender por que a América Latina como um todo é essa pobreza, essa miséria que é, cara. Né? Porque foi vítima de uma exploração muito grande de Portugal e da Espanha. E se você olhar para a África, é muito pior, porque a exploração lá foi muito mais intensa do que aqui. A África... Inclusive o tráfico de pessoas. Exatamente. A África tem um termo que não me lembro quem foi que escreveu no livro, mas ele falou que a África ela não foi explorada, a África foi estuprada, de tamanha violência, né, que houve com a África, em termos não só de riquezas, mas de pessoas. Né? Então é tudo muito complicado. Por que as Nações Unidas não falam de reparação histórica? Ou fala? Qual que é a questão aí? E aí é um ponto importante até para começar a pensar em todo o contexto, não só do Getúlio, mas pensar na questão de uma Segunda Guerra, por exemplo. Sim, nesse contexto. O que a África tem para oferecer? Na época ali. O que a África pode contribuir com a ONU? Que riqueza que a África tem para oferecer? Nenhuma.
Por que eu vou me preocupar com a África? Não vou me meter nessa. Não, deixa, e os deixa caras pra- que Você tinham, teve aquela- os caras que tinham as colônias também, às vezes, aí começa a ter as independências e tipo assim... E meu, larga quero pra esse lá, problema cara. pra mim. Meu. Exatamente, Vocês larga querem pra lá. independência, leva pra vocês, né? Por que eu vou... A África do Sul, né? Os Estados Unidos não falava nada do apartheid e tudo. Eu vou dar uma polemizada bem rápida, tá? Tá bom, pode. Você pega, por é hora do exemplo... corte, Daniel. Você pega, por exemplo, a guerra da Rússia e da Ucrânia. O presidente da Ucrânia é neonazista. Até a guerra contra a Rússia, os Estados Unidos metiam o pau na Ucrânia, né? Por quê? Porque um neonazista assumiu o poder. As nações europeias, ninguém tava mínima para a Ucrânia porque era um neonazista, porque era um perigo, porque era isso, porque era aquilo. Aí estourou a guerra contra a Rússia. Os Estados Unidos são uma rixa enorme com a Rússia. O que os Estados Unidos faz? Agora passa a apoiar a Ucrânia. Por quê? Para atingir a Rússia. Sim, sim. Então é um jogo de interesses. Sim, Isso tudo é nesse política. sentido, O Getúlio. O Getúlio, ele é um cara que ele flerta o tempo inteiro com o fascismo. Né? O Getúlio, ele é fascista, mas na hora que os Estados Unidos não chega junto nele e fala: e aí, você tá comigo ou não na Segunda Guerra? Porque se os Estados Unidos pressionasse, o Getúlio tivesse do lado da Alemanha, por exemplo, os Estados Unidos mandavam invadir o Brasil e acabava com a graça do Getúlio. Aí ele faz o quê? A Alemanha ter um apoio, né, estratégico. Exatamente. Gigante, Ele olha enfim. pra cá e fala o quê? Cara, eu vou me meter a brigar Aí, sem querer- dentro do continente da América com os Estados Unidos? De jeito nenhum, cara. Estados Unidos, tamo junto, I love Aí, you, sem e vamos querer, pra cima dos afunda caras. navio lá na costa. Exatamente. Aí você foi, tem foi submarino nazista. submarino vai saber, não nazista, precisa se ter foi, sido. se não foi. Então aí você tem toda uma questão. É um jogo de interesse. A política é um jogo de interesse. Então é por isso que você tem... Os caras se metem numa coisa, não em outra. Tira apoio de um lado, coloca do outro. Porque o tempo inteiro é esse jogo de interesses. O Getúlio, quando ele vai garantir a eleição dele em 33 ali, que ele vai se tornar presidente eleito, ele agradou todo mundo para ser eleito. Naquela época tinha isso. Essa já é a segunda fase do Getúlio. É o Getúlio eleito presidente constitucional. Rolou a eleição, o Getúlio foi Quantas eleito. vezes ele foi eleito? Então, ele vai ser eleito 2 37. vezes. Ele é eleito ali, né, pra começar a governar em 33. 33. Só que antes de acabar o mandato dele, ele mete um golpe de Estado em 37 e vira um ditador. De 37 a 45 aqui no Brasil. O Brasil tem um governo autoritário aqui. Não Mas é uma ditadura, mas é um Isso que eu ia governo falar, autoritário. É um governo autoritário, mas apoiado pelo povo, tudo? Pelo povo, né? Pelo povo. O Getúlio é um cara... E aí, assim... Cara, o que o Getúlio vai fazer nesse período pra ter o apoio popular é jogada de gênio, cara. E por que chama de autoritário se o povo tá escolhendo? É porque não seguiu as regras da Então, mas democracia? ele meteu um golpe Autoritário é de uma Estado. postura, É certo? uma postura. Autoritário, você pode ser eleito e ser autoritário. O que o Getúlio faz? Em 35 ele começa a desenvolver um projeto que chama de Plano Cohen. O Plano Cohen é o seguinte, então ele vai criar, né, é fictício esse negócio, ele vai criar um projeto que ele vai juntar durante 2 anos, né, várias provas que os comunistas vão dar um golpe de Estado para tomar o Brasil. Sim. Então o que o Getúlio faz? Olha aqui, ó, temos uma ameaça comunista que vai dar um que é golpe isso? no Brasil. Isso ele começa em 35, com o Plano Cohen, começa a ser desenvolvido em 35. Em 37 ele vem a público com isso. Que até então era a questão já na Rússia lá se desenvolvendo, tudo, né? E os Estados Unidos e a briga ali antes do contexto da guerra. Ninguém Antes tinha da tomado guerra, partido antes da nenhum, guerra, né? exatamente. Então assim, você usa a ameaça comunista, né, de tomar o poder no Brasil, e o Getúlio vem a público e fala, a alternativa é o quê? Vocês me darem plenos poderes para governar, e eu vou assumir esse Brasil aqui Pra e dar eu uma vou... limpada, boa. Exatamente, eu vou impedir que os comunistas assumam o poder. E aí o povo apoia. Cara, mas E a mídia toda que acontece? Todo mundo americana quer era pleno muito... poder. Meu Deus do céu. Ué, mas é o sonho do homem sonho de desde o todo Éden, mundo, cara. cara. Isso que eu ia falar. É Adão e Eva, isso aí? Mesma coisa, igualzinho, plenos poderes. Porque assim, você pensa Eu tento assim, isso lá em casa até hoje, mas até hoje eu não consegui, cara. Começou com Lúcifer, Se né? alguém aqui nessa mesa conseguiu, tá mentindo. Aqui a gente vai de história Só o pra Daniel que teologia. mora sozinho. Aqui a gente vai de história pra teologia em 1 segundo. Vamos. Cara, mas sério, mano. Você acha, Gus, ou Paulo, que esse é o problema central aí, ou um dos problemas centrais da humanidade? Pleno poder? A busca por... No fundo, é aquele negócio, quem pode mais chora menos, né? Então tem um pouco. O poder vem pra me garantir isso, que eu chore menos.
Aí o resto vai acontecendo no meio da coisa. Não, pensando teologicamente. Não, assim, teologicamente. Isso. O que eu quero dizer com isso é o seguinte. Porque não era suficiente o que Deus deu? Não, então, mas Pelo essa menos não é na a narrativa tentação. ali de Gênesis Essa não é a 1, 2. tentação da serpente? Não era suficiente, até pra Satanás, né? Pô, tá aí bem. Pelo jeito ele era um anjo destacado, tá legal. Aí vai pro homem, ser humano. Tá legal, você tem aí o reinado, você vai reinar comigo. Você vai ser o sacerdote, vai ser o profeta, vai ser tudo. Vocês dois, a humanidade vai ser comigo. Vamos fazer junto isso. Criei todas as coisas pra gente estar junto. Vou potencializar vocês, estamos juntos. A mentira diz o seguinte, da serpente. Ela diz assim... Tanto que ela fala assim, não fala no que tá legal. Ela fala, Deus proibiu de comer todas as árvores do jardim? Olha que interessante. Então a ênfase não tá no que já tem, tá no que não tem. Não, peraí, não, a gente, claro, não, pode, imagina, pode comer. Só que tem um fruto que não pode, nem tocar. Mas olha como Olha só, aí o que ela vai dizer? Sabia que a serpente, olha a foto da serpente. Olha a pegadinha aí. Sabe o que é? Eles já eram a imagem e semelhança, certo? Mas a serpente vai trazer uma outra coisa. Para vocês serem como Deus, conhecedores do bem e do mal, vocês precisam comer daquele fruto que ele falou que não. Então, assim, eu tô questionando quem? Tô questionando o caráter de quem falou que não era para comer. Ele tá mal intencionado. Ele quer deixar vocês fora do poder. Olha aqui. E aí você fala, não, então vamos lá, então o negócio é bom, então vamos lá, se é só esse então, otário, exatamente finalmente isso. alguém vai me mostrar o caminho. O discurso da serpente sempre é um discurso... Você ainda não tem tudo. Bom, um discurso aparentemente muito bom. Você ainda não tem Porque, tudo, assim, falta isso. Olha o Getulião aqui. Gente, peraí, vocês já me conhecem, eu não sou um candidato, vocês não estão se aventurando, igual o Collor. Não estão se aventurando. Ele não chegou a falar isso, mas... Ele falou assim, ó, vai vir um cara chamado Collor, anda de jet ski, pá, Caçador de Marajá. Caçador de Marajá. Bom. Sou o caçador de Marajá. Ele chegou e falou, vocês já me conhecem. Eu peguei, foi uma revolução? Foi, mas depois de 2 anos, me submeti a uma eleição. Estamos aqui, voto impresso. Tá aqui. Aí depois de novo ele foi. Urna eletrônica. Aí ele tá lá, deu um golpe. Mas vocês viram. Não deu um golpe, não tô fazendo nada demais. Estamos aqui junto. É o povo que, não, que me escolheu. Tô montando. Precisa tô construindo. Vai vir esse comunista, vai destruir as empresas. Precisa alguém de braço forte. Vai virar uma Venezuela, isso aqui. Não, nem sei como é que era a Venezuela na época, devia ser boa. Mas não sei o quê. E aí vai, pá. E aí joga. Me dá pleno poder que eu tô precisando disso. É o Supremo que tá atrapalhando esse troço aqui. Ou é o Congresso. Verdade. E aí você vai jogando... Cara, esse discurso do populismo me irrita muito, porque assim, você sempre... Aconteceu com o PT, acontece com o Bolsonaro. Você sempre tem um discurso como se você fosse oposição, mas você foi eleito, você só governa. E aí, não, olha só, a gente um dia vai... Continua com aquele discurso de um dia... Vamos chegar no poder. E aí é o pleno poder. Aí é a serpente, cara. Quando você vê, você comeu o fruto, se ferrou, saiu do que tinha. E sabe como é que a coisa também, assim, eu acho né, triste, né? Mas a gente é assim. Você quer dar o poder para aquele cara porque ele, de certa forma, diz o seguinte: quando eu estiver no poder, você vai ter o poder. A nossa patotinha vai conseguir ditar o que a gente quer, né? Então, né, o que seria hoje, né, a bancada, né, evangélica? Vamos botar alguém lá que possa dar pra gente o poder que a gente tanto quer de tomar decisões, de ter benefícios, né, em detrimento, né, da felicidade dos outros. Então, né, quem vota no cara dando poder pra ele, na verdade, está querendo o poder que ele promete dar a quem o eleger, né? Que então, foi o que a serpente prometeu. Exatamente, desde o começo. Vocês vão ser como Deus. E de repente o fato é que não era. Não aconteceu. Não Gus, tem uma coisa que me toca muito. Essa dinâmica, né, da gente querer o poder, ela vai na contramão. Nunca mais me esqueci disso que você falou uma vez, citando até alguns caras que a gente olha na Bíblia, como José, como Daniel, que é uma dinâmica diferente, né? Não, eu não quero ter a palavra para dizer como é que vai ser, né? O cara vai na contramão disso. Eu quero me submeter, eu quero servir pelo bem de todos. Mas a gente tem essa contaminação aí desde o começo, esse deslumbre pela possibilidade de poder determinar, de querer dizer como é que vai ser. Não só isso, Paulo. Até o servir
a gente é tentado a servir só quem tem o poder. Então tudo tá em volta do poder. Então se a gente não vai ter o poder limitado, que sejamos o servo do poder ilimitado, sejamos o amigo, primeiro o amigo, depois o servo que também tá lá e servir quem não tem poder não é ruim, né? Já não é bom no sentido humano, né? Moral da história, o que deu esse qual que é o nome do... Olá, só um parênteses. O Paulo citou Daniel. Sim. Cara, Daniel é o maior exemplo de um chefe de Estado que a Bíblia traz. Tem José também. José, Daniel. Exemplos, né, positivos. Você pega Daniel, cara, Daniel foi conselheiro de vários reis. Você sabe... Daniel, o livro de Daniel é uma aula de política, um tratado sobre política, cara. Você sabe que os personagens bíblicos, geralmente, quem escreve faz questão de mostrar os pecados. Mas, às vezes, eles tiram os pecados de alguns personagens, não porque não tenham, mas que a narrativa é uma tipologia de alguma coisa que viria como ideal. E os dois personagens que são tirados os pecados, que você não vai ver uma narrativa, é José e Daniel. Então os dois ali, por querer, a gente não vê. E José é o fechamento do arco de Gênesis, como o cara que vai trazer ali a promessa de volta, quase que o caminho para o Éden de volta. E Daniel é a esperança do exílio ali que tá saindo, é o cara que vai porque ele tá servindo o mal. E ambos num contexto de governo mundial, de potências da época. E remetendo, como você disse, uma tipologia clara de Cristo, né? Daquele que não teria pecado. Então a questão não é se essas pessoas humanas tiveram pecado ou não. Não, é lógico que até dá pra saber, mas tiveram. Mas a gente costuma pegar José. José era um mimado, por causa do negócio do pai. Não é isso que o texto tá dizendo. O texto não dá essa ênfase em erro de caráter dele, né? Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Eles vão mostrar que eles eram fiéis fora. Daniel nem sequer comia. E Deus abençoava deixando ele mais bonito, mais forte. Os dois eram bonitos no sentido de formosura. Então é muito interessante essa tipologia de líderes fortes fora, no momento do exílio, que era a tipologia de Cristo. Cristo, ele vai não ter formosura, que Isaías vai dizer, na cruz, que é o momento ápice da vida dele, mas não é o momento ápice nos olhos humanos. E que subvertem essa ideia. Eu não quero que esteja no poder quem vai me dar poder. Isso. Não, mas isso. A gente caiu nesse canto, né? Como cristandade brasileira, a gente caiu nesse ponto. Porque tristeza. Existe um histórico de busca por poder num contexto de igreja, né? Ou pelo conhecimento, ou pelas relações, ou pela ética. Uma busca pelo poder ali onde eu vou ter autoridade. Então, existe uma paixão no ser humano e, consequentemente, na cristandade brasileira. Então, quando chega a minha vez, entre aspas, nós que éramos minoria... Agora é a hora dos crentes. Agora eu quero ver essa pouca vergonha. Mas isso parece a narrativa da católica. E é muito parecido com os lugares onde o Estado Islâmico e outras vertentes também dizem, agora vai acabar essa pouca vergonha e a gente vai pôr uma lei, agora Deus, em todo mundo. Agora Deus vai ser honrado. Entendeu? Agora Deus vai ser honrado. Então... É um discurso, né? Lindo, né? Agora Deus vai ser honrado. Mas outra coisa, já que a gente tá aqui, vamos ficar aqui, daqui a pouco a gente volta. Segue. Com populismo, tem a ver com populismo, tudo. Tem a ver. Os dois personagens que a gente tá falando são personagens que eles servem os reis, eles estão ali com um poder incrível, né? Um poder que só não pega o do principal, mas eles chegam lá e continuam lá no confronto. Eles não têm medo de confrontar. Então, José fala o que quer dizer o sonho do faraó e conta que vai ter. E os caras, o que eu devo fazer? Ele pergunta, o faraó, ele fala, põe alguém para administrar. Mas nenhuma vez ele falou, me bota. Cara, ele só tá ali para interpretar e ele estava na expectativa, vou voltar para minha prisãozinha. Porque essa é a parada. Já tinha acontecido várias vezes, ele ficar esquecido. Ele esqueceu, ele ficou lá. E não ia ser daquela vez que ia ser diferente. E muda. E é legal, isso é uma coisa que eu falo sempre quando eu tô explicando. A nossa cabeça hollywoodiana acha que o ápice dessa história é ele se tornando faraó. Mas não é. É o último degrau da escada abaixo. Literalmente, geograficamente, tudo que acontece de José, ela vai descendo, mas também a história dele
Você vai vendo claramente que ele cai no poço, depois ele vai para uma prisão que tá no subterrâneo. Então você tem uns negócios assim muito interessantes que vai mostrando. E aí quando ele chega como segundo homem, a gente que é de hollywoodiano, aí, agora Deus fez ele prosperar, mas... Deus honrou, né? O faraó tira o nome dele, o faraó, quer dizer, tirar a identidade, bota o nome de um deus... Egípcio. Gosta de um nome de pagão, né? Vamos dizer assim, que na época. Zafenate Paneia. Isso. E o faraó coloca ele ainda como... Ele é o maior, mas ele ainda é um escravo. Ele não tem liberdade para voltar. Ele não pode sair do Egito. Então, a gente vai vendo ali... Quando a gente ouve dos 3 amigos de Daniel, a gente percebe, cara, trocaram o nome... Deixou como escravo, mesmo em alto ainda é escravo, pode acontecer qualquer coisa. Coloca nome pagão e a gente entende claramente que os amigos de Daniel e Daniel, ele tá no exílio. E a gente quer glorificar ali Só em José, naquele momento. A história de... E uma das coisas que eu sempre falo que José, o momento de ápice de José é quando ele bota o nome dos filhos, ele casa com uma egípcia, mas bota o nome dos 2 filhos, nomes hebreus. E os 2 nomes de filhos é para reafirmar a promessa de Abraão. Então, aquilo ali... Estamos aqui, mas não ficaremos aqui. E nossa aquilo história, ali... Nosso futuro não é aqui. Isso o nosso futuro não é no poder, né? Nesse sentido, olha assim, só. né? No privilégio. E é interessante que a gente não percebe isso, mas esse ato, grande ato, é tão forte que ele corta uma descendência egípcia que Êxodo começa dizendo até que um faraó assume e não conhecia a história de José. Por que não conhecia a história de José? Porque ele não quis fazer uma linhagem faraônica. Ele botou o nome de hebreu, ele cortou. E ele entrou no esquecimento. Então, não é só que José honrou a promessa. José, ele vai condenar o futuro por se tornar fiel. Não é culpa de José que eu estou dizendo, mas eu estou dizendo que ali tá altamente ligado esse esquecimento. Não que o faraó seria bonzinho sempre, mas pelo menos a descendência ali de José poderia ser garantida, porque é uma descendência faraônica, ou pelo menos de um grande líder ali, de alguém que estaria ali. Mas isso vai acontecer. E aí Daniel também, cara, ele vai lá e o que ele fala para Nabucodonosor, dizendo que ele vai se tornar uma besta, é muito forte. E aí ele vê... Não, ia acontecer depois também. E aconteceu. E a gente tá faltando esse tipo de profeta, né? Que olhe no olho do líder e fala, você não vai nem se tornar, você já é, né? Mas você sabe que essa foi... Tem uns que já são, né? Tem uns que já aponta, são. né? É o profeta. Mas você sabe, essa foi uma discussão um tempo atrás, um grupo de pastores foi orar pelo presidente. E eu falei, cara, eu tava discutindo isso, conversando, eu acho que é interessante a gente conversar aqui, sem juízo de valor para os pastores, mas no sentido, uma oração pública é sempre um ato político. Sim. Porque se você não quer fazer um ato político, você faz uma oração privada, no seu quarto, em secreto. Uma oração pública, cara, do lado que você tiver, é um ato político. Porque várias vezes... Você está endossando algumas coisas, principalmente se você cara, não querendo ou não, senão você é um cara que tá falando, olha, não sei o quê, você pode de 2 jeitos tá numa oração pública. Você tem no que você vai falar e do jeito que você está postado, é uma escolha. Estou do lado ou sou profeta contra. Então, às vezes as pessoas falam, agora a gente não pode ir orar por um presidente, a gente não tá, só estamos orando, não estou envolvido em nada. Não é bem assim. Lê do engano. Não é bem assim. Então, a gente vê os profetas, por isso que o profeta, é interessante, você tem as 3 figuras, né? O rei, o sacerdote e o profeta. Se o profeta não tem como estar muito alinhado com o sacerdote e o rei. Senão geralmente Israel caía em pecado quando os 3 se alinhavam. Porque um precisa estar vigiando o outro. É mais ou menos quase igual aos 3 poderes. O poder pleno nisso daí era complicado, né? Até uma das falhas com o rei Saul envolve isso. Ele querer assumir um papel de sacerdote numa coisa, então mais ou menos assim... Opa, parou, que agora ficou feio o negócio. Mas pensando também nesse contexto, né, tudo que você está falando, né, disso político, assim, e pensando na responsabilidade nossa como nação, e acho que como é legal olhar para a história, né, cara, e você vê alguns movimentos que já aconteceram, coisas que parece que alguém inventou agora, que é de agora, e você vê a mesma estratégia, cara. Como é interessante esse mundo que dá volta e mostra coisas parecidas, né, cara? É que a gente fala, cara, a história é cíclica. Nesse ela sempre se repete, não tem novidade. O que o cara faz, ele adapta para uma realidade, cara. O que eu quero saber é se o plano lá, qual é o nome do plano? Cohen.
Foi implementado? Deu certo. Não, o plano Com era o plano comunista. Então ele, tipo assim, ele desarmou o plano. Mas ganhou plenos poderes? Ganhou, virou um ditador aqui no Brasil. Assumiu como... Resolveu tirar ele. Então, ele vai sair só em 45, depois que o eixo ali perde a guerra, né? A Alemanha e tal, depois que eles perdem a guerra. Aí ficou complicado pra ele aqui. Pelo caráter do governo dele, pela pressão dos Estados Unidos. Então ele vai abrir mão, né, desse poder pra rolar uma eleição, pra você poder eleger um outro presidente e seguir o curso do país ali, né? Uma pressão política para que algo fosse mais no sentido americano quer dizer, na verdade, o tabuleiro da Segunda Guerra, isso. o tabuleiro mudou. Isso. Quem tava mais ou menos parecendo um lado vai ter que abrir mão. Sim. Sai fora, principalmente os ditadores. Sim. Né? E aí, ele volta quando? O Getúlio volta em 51. 51. Você tá dando uma olhada quem entrou no meio? Não sei o nome do cara que entrou Cara, é antes tão dele ali. insignificante que você não lembra. É isso mesmo? É mais ou menos ou isso, cara. Ou é você que deu um branco? Não, Foi Covid? Não, pro Edu não saber. Não, ele é um cara que não... O cara é um Zé Ninguém. O que acontece é o seguinte, e aí... É tão pau-mandado dos Estados Unidos que ele nem tem nome. Pelo contrário, Não? pau-mandado do Getúlio. O Getúlio sai, mas ele elege... Ficou. Mas então ele Eurico dobrou a meta. Ele dobrou a meta, saiu, Exatamente. mas deixou alguém num lugar que não era nada. Eurico Gaspar Dutra. Então ele vai assumir, né, o Brasil, mas assim, quem faz a campanha pra ele ser eleito é o Vargas. Eu sei, então, eu já assim, conheço essa história, Dilma. mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Desculpa. Só tava usando metáfora aqui, agora você já joga assim. É mais ou Ninguém menos sabia isso, as né? metáforas, ninguém sabia o que. E aí o Getúlio vai ser o contexto. O Getúlio fica de fora como um consultor político, né? Mas ele não governa. Nada melhor do que Ele volta pra instância. Essa é a questão. O cara se revoltou contra Getúlio ou não? Não, o Ficou lá Getúlio até ele volta pra voltar. instância dele no Rio Grande do Sul. Tipo assim, não quero mais saber de política. Vou aposentar, vou casar, vou sair. Vai rolar. Voltou pro sítio dele, foi andar de pedalinho. Vou cuidar das minhas. Vou cuidar do meu triplex agora. Vou tocar minha vida. Pô, vai, justo. Justo. As cabeças de gado, né? Eu tenho meu gado aqui, eu vou mandar no meu gado. Agora já tá. Agora já foi. Cara, nada de novo debaixo do sol, né, cara? Já dizia o pedalinho poeta. bonitinho. E aí o que acontece? Pra próxima eleição. Entra o Hitler. Ele começa ali a fazer a guerra. O que vem ali, já acabou a guerra, né? morreu. O Getúlio não se candidata pra eleição de 51. Ele fica de fora, ele fala assim, não, tô fora. Ele vai ser padrinho político de um partido. Vai o Haddad. Ele vai ser partido ele é padrinho político de um candidato e ele é o cara que é padrinho de um partido político. Então, assim, tem dois caras ali Que é ele que é cria do Getúlio. Certo. Só que chega um momento que a galera começa a olhar e aí, por todo o populismo do Getúlio, e aí eu acho que foi um pouco de jogo dele mesmo. Eu não vou concorrer porque o povo vai pedir pra eu voltar pra presidência. Maravilhoso. E aí vem um movimento que vai ser conhecido aqui no Brasil como queremismo, que é o queremismo, que é o povo indo pra rua pedindo pro Vargas concorrer às eleições. Caraca, então toda vez que a gente vai pra rua, a gente faz burrada, né, cara? Sempre, cara, sempre. Cara, por que eu não estudei melhor história? E aí o Porque daí Vargas olha pra aquilo e fala, ó, eu não ia me candidatar, mas já que o povo tá pedindo, eu vou entrar como candidato à Ele presidência. tinha 3 chances de ganhar a eleição, então. Era Exatamente. um partido, um candidato, o candidato e e ele. ele. Entendi. E aí, obviamente, ele vai ganhar a eleição. E aí ele vai se tornar presidente em 51 de novo. Então ele governa o Brasil de 30 a 45, volta em 51, e aí 54 é o Aliás, suicídio 51 ali, né? Nesse caso. 51 Continua. nesse caso, né? Ele vai assumir ali. Então, o Vargas é o eu quero segundo saber presidente. o futuro do Brasil. O que acontece depois que ele volta? Eu só quero saber daqui a 2025, 2026. Tô doido pra saber o que vai acontecer. Se a história se repetir, é um governo ruim. Mano, quando. Tenho certeza. Nessa área, não importa o resultado, eu tenho certeza que vai ser pior. É um governo. Nessa o Tiririca errou, né? Errou. Tá, no Brasil sempre dá pra piorar. Sempre. Gente, House of Cards é porque os caras nunca vieram ao Brasil, né? Querem falar de House of Cards. Já diria o Sargento Castro, né?
Herói dizia isso. Não há nada ruim, guerreiros, que não possa ser Exatamente, cara. Aqui no Brasil, então, House of Cards é coisa de principiante, gente, né? O Vargas, ele volta pra esse governo, o povo curte, só que assim, ele perde o apoio do empresariado, dos agricultores, ele começa a perder apoio de todo marolinha mundo. boa na primeira vez, mas não vai. Exatamente. Aí, Cara, quando ele volta... segundo mandato, terceiro mandato, quarto mandato. Terceiro e quarto. Para Segundo com ainda isso, vai, mas velho. Terceiro e quarto. Cara, nem segundo, velho. Não dá, não. Eu sou contra. Também, mas... já é complicado, cara. Né? E assim, e o Getúlio, ele cria Não por isso, né? Eu digo, se você tivesse um planejamento de continuidade, Claro. um modelo que não é pra daqui 4 anos entra o outro, pra quebrar o que veio antes. Mas é o mínimo de compromisso. O problema do Brasil, cara. Eu não sei se é só. Eu vou falar do Brasil porque é onde a gente tá. O problema do Brasil é o seguinte: o cara começa a fazer um projeto que é legal pra caramba pro povo, independente do candidato ou do partido. Aí na próxima eleição, é o outro partido que assume. Ele para tudo que o outro cara tava fazendo. Ele interrompe a obra, ele para tudo, fica aquele entulho de obra, aquele negócio parado. Municipal, aí ele vai mudar, aí ele começa a fazer a obra dele. Assim, aí depois vem... candidato ia falar, não vou fazer nada, só vou continuar o que tá fazendo, de outros que tá parado também, porque senão o cara vai querer reeleger. Mas eu falo assim, não, a gente vai fazer nada de novo, né? Assim, ele poderia continuar uma obra, né? E começar outra. É bem populistinha isso também, né? O problema dele parar uma obra e começar outra é que aí não sobra nada pro bolso dele, né? Aí tem a corrupção, ele não pode fazer isso. Não dá pra puxar uma verbinha. O que acontece? Cara. Eu quero saber 2026. O que aconteceu ali com o Getúlio? 2026? Não sei. A bola de cristal não chegou ainda. Projetando lá do Getúlio. Foi ruim. Ele suicidou com uma faca nas costas, assim, ó. Ou foi no estômago? Chega a vida cruel. Segundo... Não alcançava, não dava pra alcançar com a mão e... Segundo Jô Soares, no seu livro... Ele amarrou uma faca na parede. Como é que é o nome? O Jô Soares escreveu um livro sobre isso. Xangô de Baker Street. Não Xangô de Baker Street. Eu já vi o filme. É outro filme que ele escreve de um cara que matou Getúlio Vargas. É muito legal. Esse, inclusive, não é? Não é o homem que matou Getúlio Vargas, é isso mesmo. Que é um homem que tinha 6 dedos na mão. Essa é a característica marcante daquele cara. Tem um que tem 4, esse aí tem 6. O problema são os dedos. Enfim, tem muita polêmica nessa questão do suicídio. Como é que ele morre? Tiro? É um tiro no peito. Então, os exames de balística, né, mais atuais, os caras mostram que a posição mais que atuais, estava... Os caras estão com o osso do cara até hoje tentando fazer as coisas? Não, você tem ali os relatórios da balística. Você tem relatórios, você tem o pijama com a marca lá, que isso tá exposto no museu, né? Você tem a arma e tal. Então, assim, os caras olham e falam que assim, na posição que tava ali pro peito... O cara botou não pijama tinha pra como, suicidar. cara. O cara botou pijama pra suicidar. Não é que ele tava dormindo, não. Mas ele ia dormir, cara. Ele ia dormir. Ele ia dormir deprimido, não aguentou. Não, você tá cansado do dia. Ele saiu... Aquela descansada. Ele saiu Ele saiu de um jantar em família. Que o mentalista resolveria em um segundo, né? Ele não era canhoto, resolvido, ele foi assassinado. Mas a gente aqui no Brasil, ninguém tem. Ele sai de um jantar em família, vai pro quarto dormir, e aí, né, a galera escuta um tiro, corre lá, o cara tá morto, né? Tinha cartinha? Tinha cartinha, né? Tinha cartinha. Tinha cartinha. Não era com a letra dele, né? De próprio punho? Dizem que né? Então, meu irmão, aí é que pega, velho. E aí tem o detalhe o seguinte, né, cara? Que essa cartinha dele... Tinha de próprio punho em inglês. Essa cartinha dele é considerada como o último grande cartada política dele. Fantástico. Porque os caras... Mas vou ainda fazer uma coisa. É com ele que diz, sai da história. Da vida pra entrar pra história. Pô, isso é genial. Isso é melhor do que um pequeno... Fiquei todo arrependido aqui, ó. Isso é melhor do que um pequeno passo pra um homem, um grande passo pra uma humanidade. E é melhor do que eu virei uma ideologia também. Essa frase dele é melhor, né, cara? Vamos respeitar que essa foi boa. Não, foi boa, mas a do Vargas ainda é melhor. A do Vargas é 1000 vezes. Tem que se matar. A do Vargas ainda é melhor. Quer ter uma frase de efeito como presidente, tem que partir. Qual que era a sacada? Os caras iam meter um golpe... O Gus tá me olhando aí. Gente, é só brincadeira. O Gus já tá me olhando. Não é sugestão não é pra fazer nada. Imagina. Mas é amor. O golpe militar de 64 era pra acontecer em 54. Aí ali, com a cartinha do Vargas, né, ele acaba meio que Dizem dando que essa cartinha foi escrita 10 anos antes.
Não sei quando, né, cara? Mas assim, a cartinha dele ali dá uma pressão no seguinte sentido. Não dá pra rolar, vocês têm que garantir que o meu mandato seja cumprido até o final. Falando sério. Se ele foi assassinado, quem queria ou quem seria beneficiado, foi beneficiado, quem gostaria de ver a morte de Getúlio? Então, o Getúlio tinha muitos inimigos políticos ali naquela época. Tá? Então ele já tinha perdido a força política que ele tinha. O Getúlio tinha o apoio do povo. Tá? Então, mas uma o cara parte do ia exército, criar um mártir, né? Se fosse uma hoje, parte do exército já não apoiava mais o governo do Getúlio. Se fosse hoje, tanto seria que já era um avião caindo, por exemplo. mais ou menos isso. Matando algum Né? Que no candidato. Brasil acontece muito isso, inclusive. Em época de campanha eleitoral, Sei. morre muita gente do nada, né? É uma coisa meio... então, assim, ele tinha muitos inimigos políticos. A imprensa a imprensa... Mas era bom pros comunistas que estavam se aproximando ou era bom para os... Não tinha nada a ver? Então, o comunismo no Porque Brasil... vai ter um golpe logo depois. Então, mas Logo depois, assim, o comunismo no Brasil nunca teve metade da força que os caras falam que teve. O comunismo no Brasil sempre foi a desculpa, tá, de governos de extrema direita para assumir o poder. Então, assim, Mas eles não iam fechar a igreja, Isso é tática de... cara. que eu tô perguntando. Não, isso é tática de guerra, quer dizer, básica, né? Vamos dizer. Claro, deve ter isso no cara. Arte da Guerra, deve ter isso no Maquiavel. Tipo assim, você ter um inimigo público... Sim, você cria um inimigo e você joga contra ele, é a cara. solução. Imagina, você trabalhou pra caramba, comprou a Mas sua isso casa. O comunista vai tirar a sua casa e tal. E você vende essa ideia pro Eu povo. vi isso do meu pai, que ia vir gente... Você quer que venha gente morar com a gente agora que, dependendo do presidente que as pessoas vão votar, vão fechar a comunidade da vila. Fiquei até com medo aí. Vai fechar, não dá. Mas tem um outro podcast aí que você já tá se garantindo em outras áreas, não é? Moral... Mas olha só, como é que você tira um populista de jogo? Sem transformar ele num herói. Numa lenda. Numa lenda. Exatamente. É difícil. É que nem o Osama. Você tem que matar e jogar o corpo na água pra ninguém tentar não ter os tributos, né? Ali você fala que ele suicidou, porque é um pouco covardia, né? Pô, encara aí o negócio. Porque se assassina aí, o negócio vira... Exatamente, cara. Aí você dá mais pano pra manga ali. Quando ele comete por que o ele suicídio... suicidaria? Assim, agora tentar defender o outro lado. Então, Ele tinha depressão, tinha alguma coisa? Não, simplesmente pelo contexto todo que dizem, não. O que é apontado é que ele resolve cometer o suicídio, porque se ele ficasse... Tipo, robô é pra deixar um recado pra próxima geração? Se ele ficasse vivo, ele ia ser deposto. Tá, então... Não é tão ruim sair o impeachment, a gente já percebeu isso. Só que não ia rolar um impeachment, ia rolar um golpe. Os caras iam tirar o cara do poder. Se tirasse ele do poder, você já teria o golpe militar armado para aquele momento. Isso seria... Tá? Então o que o Getúlio faz? Quando ele comete o suicídio, ele tá apelando para uma questão constitucional. Vocês não podem dar golpe, ninguém pode assumir. Por quê? Porque na Constituição diz que na ausência do presidente, o vice-presidente assume e cumpre o mandato até o final. Então isso faz o quê? Uma parte do exército vai garantir com que a Constituição seja cumprida. E aí você Mas não tem... não é já descumprimento da... Já é um descumprimento, né? Isso não seria uma estratégia inteligente. Então, mas aí é o seguinte... Não, mas é meio arriscado. Você faz isso, aí você fala, sai o vice vou me também. matar, vou pôr o vice, vamos garantir. Então. Aí vem o idiota e fala, não vamos não. Então, mas aí assim, é o risco que ele correu. Uma parte do exército era a favor do golpe. Tá mal contado esse motivo. A morte do Vargas é mal contada. Fala de algum problema com os pais. A morte do Vargas toda é mal contada. O que você sabe é o seguinte, é que deu certo. Aí depois vem a eleição do Juscelino. Então, o Juscelino é o cara que vai desenvolver o Brasil, os 50 anos em 5. É o cara que vai desenvolver o Brasil pra caramba, é o cara que vai construir Brasília, mas vai deixar o Brasil numa dívida externa absurda. Não, mas JK é legal. O cara fala, vamos fazer um troço aqui, vamos trazer um comunista pra fazer os desenhos, e a gente faz assim um bem bolado. É bom, mano. Não, é o bom. Juscelino cara. O Juscelino faz no Brasil, em 5 anos, assim, o que realmente a maioria dos presidentes anteriores não tinha feito. Vamos trazer aqui pro
pro fim de Goiás aqui, que a parada ninguém vai vir aqui encher o saco. Sai daí. E olha só, cara. Vocês já assistiram já o vídeo do Porta dos Fundos sobre isso? É muito bom. Como eles tiveram ideia de Brasília. E olha só a ingenuidade do Juscelino, né? Mas isso é uma corrente Criar Brasília, clara, verdadeira sobre o assunto, né? Assim, criar Brasília, a ideia é assim, o Rio de Janeiro estava muito corrupto. Então, construindo uma nova capital, a gente vai tentar salvar o Brasil. Gênio. Né? Funcionou. Ninguém vai super, poder invadir tão rápido a capital. Né? Então você tem isso daí, né? Depois do Juscelino veio o Jânio. E o Jânio, pra mim, é o cara que, assim, é professor do populismo. O Jânio Quadros, em 10 anos, ele sai de vereador de São Paulo a presidente do Brasil. E aí, esse ia tomar o pingado mesmo. Mas conheço muito a pinga na padaria. O Jânio é o cara assim, cara. Esse come pastel. Esse negócio do pastel foi ele que começou. Ele que beija criança. Ele começou. É sério, Marco. Ele que inventou, literalmente, Cara, era pastel. O Jânio Quadros. É isso. O Jânio Quadros pegava bonde, andava com a galera, tomava um pingado, beijava a criancinha na rua. O Jânio... É isso. O Jânio Quadros ficava sem tomar banho pra poder andar junto com a galera. Pra cheirar cheiro de povo. O Jânio Quadros era brilhante, cara. Coisa maravilhosa. O Jânio Quadros era uma máquina de fazer voto, cara. Toda a eleição que ele concorreu, ele ganhou. O Jânio nunca perdeu uma eleição, cara. O Jânio, o populismo ruim. Porque o populismo bom eu tava gostando. O problema do Jânio é o seguinte... Cara, e quando ele foi... Ele se tornou popular? Quando foi nos anos 80 que ele foi eleito prefeito de São Paulo, já velhinho, exatamente. Né? O problema do Jânio foi o seguinte, ele vai ser eleito presidente. A que ano é esse, Jânio? O Jânio vem depois do Juscelino. O Jânio vem ali... O Juscelino vai de 55 a 60 e 61 o Jânio assume. Mas daí... De 60 a 61 ali. Mas em 64 quem tava no poder? Então, aí que vem o detalhe. Era o vice do... O Jânio assume, tá? E aí, depois de 8 meses, o Jânio ele impõe um governo meio autoritário. A galera dá um sumiço, né? Conta uma novidade aí, mano. Aí... É fácil ser professor de história no Brasil. Aí entrou o cara, e vai ter um golpe daqui a pouco e ele vai se tornar autoritário. E ele foi autoritário. Porra. Qual que foi a jogada do Jânio, cara? Tá fácil, mas ele entrou como? Era caçador de marajá. Você vai falar que daqui a... Exatamente. Vai falar que... Vassourinha pra varrer a corrupção. Já sei, professor de história. Quer dizer que no Brasil vai entrar um populista e vai ter um golpe em breve? Mais ou menos isso. O que vai rolar, cara? O Jânio vai ter a campanha dele do varre, vassourinha, que ele vai varrer a corrupção. Olha lá, dá uma olhada aqui. Olha a fotinho ali, ó. Olha. Vai varrer a corrupção do Brasil. É o caçador de Marajá, entendeu? É isso, é verdade. Gente, a gente volta mal sempre, né, velho? Aí qual que é a grande besteira do Jânio? Não, sério, não vamos parar. Fala. A grande besteira do Jânio é a seguinte. Ele pensa assim, o povo me ama. Então eu vou renunciar ao poder. E a galera vai me aclamar. A galera vai pedir pra eu voltar. E eu vou voltar com a seguinte frase: eu só assumo seu mandato do jeito que eu quiser. Plenos poderes! Plenos poderes! É daí que deu isso? O erro foi o seguinte: o Jânio renunciou, ninguém pediu, o João Goulart assumiu como presidente da República. Que é quem sai deposto em 64. Que é o cara que vai tomar o golpe em 64, eu tô brincando cara. aqui, mas dá um desânimo, cara, porque assim... Não, mas isso deveria dar ânimo. Não, é Eclesiastes, cara. Não é nada novo debaixo do céu. Me ajuda. Traz Bíblia aqui pra mim, porque eu tô... Não é nada novo, a gente vai se ferrar, cara. Não, a gente vai... Assim, a gente já tá ferrado, esse mundo tá quebrado. Aí o que acontece? A gente começa a olhar tá quebrado, mas tem os lugares mais quebrados que o outro, sabe aquela música Todos iguais, mas uns mais iguais que os outros? Sim, eu queria estar quebrado nos Estados Unidos, ali em Miami, ou Paris, em Londres, Paris. Por que tem que estar quebrado aqui? Ir pra Paris, ficar lá, talvez tem gente querendo sair de lá, falando que não tem mais condição de criar os filhos lá. Na Alemanha tem gente falando, imagina, aqui tem que obrigar a gente a tomar vacina. E tem gente... Não, queria ser tão obrigado a isso. Na Suécia tem gente tirando a própria vida. Enfim, onde não tem nenhuma agora corrupção. Falando, isso é sério. Eu vi sério. E você vai encerrar o podcast. Procure, não. Então, tô falando sério. Então é sério. Então é sério. Aterriza. Vai, cara. Não é isso. Quando a gente coloca a esperança num lugar trocado, cara, é pior. É pior, entendeu? É melhor. É igual o canto da serpente, cara. Se você tava bom, mas se você vier aqui, vai ficar muito bom, vai ficar muito melhor. Eu nem sabia que serpente cantava. Hã? Não era da sereia? É o canto da sereia, é o canto da serpente. Você falou canto da serpente. Não, serpente é outra coisa. Serpente não canta. Mas e se aquela serpente fosse música? É o canto da serpente, é o canto da sereia, é a mesma personagem. A pessoa que chega lá, a cobra, e o conto da serpente que ela vem e fala assim,
aqui vai estar muito melhor. Você tá nesse lugar aí, não, aqui vai estar muito melhor. Aí você trocou a esperança do lugar onde ela deveria estar, que era em Deus, na confiança, na relação com Ele. Você botou em outro lugar, Cara, meu amigo. Isso chama idolatria. Você Isso está me dizendo o seguinte, ó. Vê se eu tô certo, Gus. Vamos ter eleição, volte com consciência, tente votar bem, mas não bota sua esperança nisso, porque nunca esteve nisso, é Nunca isso? esteve nisso, cara. E aí, independente, o cristão, ele tem uma lição de casa que é independente de quem tiver no poder, cara. Sempre foi. Desde a época de César, desde a época de Herodes, desde a época das Nabucodonosor, Saul, o faraó. Entendeu? Até os de dentro. Até Essa que é a os de questão. dentro. A maioria dos reis. Salomão, inclusive. A maioria dos reis não foram bons reis. Construidores de A gente tem a templos. figura de Davi, Construidores um dos de únicos. Davi, Josafá. Pois o é. resto é tudo ruim Mas, demais. de novo, se o Natan tá com a esperança em Davi, meu amigo, ele não Já dá o era. recado, cara. Davi não dá conta. Nunca deu. Não, então, se o Natan não diz pra Davi, escuta aqui, mano, vai ser meio difícil ouvir essa história, mas Deus mandou falar isso aqui. Você entendeu? A lição de casa do cristão, seja com Nabucodonosor, seja com o rei Davi, seja com quem for, ela é... Com José. Ela é a mesma, com José, ela é a mesma, cara. A lição de casa tem a ver com ser existe alguém que tá reinando aqui, não parece. Mas Não tem um parece, outro rei. mas tem. E não é esse sistema de coisas. Não é o fulaninho, não é o ciclaninho. Existe um rei aqui. E eu tô vivendo segundo as ordens desse rei, segundo os valores desse reino. É isso que é a vida do cristão. A gente começou, não, mas tá bom aqui com o Herodes, cara. O Herodes tá apoiando a gente. Começou a gostar muito do Herodes. Conquistamos um negócio aqui no templo, olha só. Senão os romanos já viriam e já teriam levado embora. Não, porque o Herodes reconstrói o templo. Você imagina, foi Herodes destruído é o templo de fogo, Salomão. velho. Eu construo, eu vou trazer ouro, negocia com Roma. Não, e tem mais. E aí o porque Herodes Roma vai ia ganhando invadir, poder. cara. Roma ia invadir, ele fala, não, vou fazer o seguinte, vocês não mexem no templo aqui. Você A gente traz um continua o dinheirinho, a negocinho, gente faz. A gente leva o dinheirinho pra você. Então esse é o acordão, Fechou, gente. gostei. É isso. Tem um rei reinando. Não parece. E não é esse que parece. Vai ter populismo, golpe. Não sei se vai ter morte, suicídio. Mas vai tem um rei reinando. Deus abençoe, a gente se vê no próximo podcast. Tchau!